diversas vezes, né? E por aí vai seguindo. Então, assim, mas respondendo basicamente, a linha foi meu pai. Ele tomou gosto e a gente começou a acompanhar a política, certo? É que eu acho que o jovem hoje precisa também realmente, ele não só votar, mas participativamente de um grupo político, para criar identidade política, entendeu? E nós Para temos... ver os meios de como ele ia andar depois. Eu particularmente, eu, Dinael, considero isso um grande problema, né? Principalmente de cidades pequenas, porque sempre advém de uma família se perpetuando por ali, sempre no poder, tipo, se reelegendo filhos e por aí vai. Eu, particularmente, considero dessa maneira, mas há pessoas que gostam, que estão ali no poder e tal. Mas eu não concordo com isso, sei, para mim deveria ser diversas outras pessoas, dando oportunidade a diversas outras pessoas e por aí vai. Isso dá até um gancho para uma curiosidade, né, que eu pude me atentar, até Nerivaldo vai poder comentar sobre isso agora, em questão da política no interior, né? A gente tem um município como Alagoinhas, por exemplo, né, que já é uma cidade bem avançada, né, comparada a Rio Real principalmente, e quando você vai ver o número expressivo de votos dos principais vereadores lá, você vê que os daqui ainda conseguem manter a mesma votação ou mais votação expressiva do que os candidatos de uma cidade como Alagoinhas, que é grande. E assim, a cidade tem inúmeros munícipes, né, comparado a Rio Real. Aí assim, na opinião de vocês, assim, o que é que se dá a essa comparação? O povo, a cidade ser maior, o povo se interessa menos por política, o município ser menor, né, ali fica aquela divisão de Bavi mais quente, né, na política, consequentemente o povo vai mais votar do que nas cidades mais desenvolvidas. Se dá até por uma questão cirúrgica da política. Olha, a gente comentou aqui no início do programa, vocês comentaram aí, e Braulio também no discurso dele, sobre a questão no que diz respeito à importância das pessoas participarem, se envolverem com a política e de que algumas pessoas não se envolvem na política e pelo fato de não se envolver permite com que pessoas ruins e maldosas elas entrem na política. Então, quando o cidadão de bem, de fato, ela não entra e outras pessoas não entram, permite que esse espaço seja preenchido por pessoas que não são pessoas boas, digamos assim. Então, esse problema, ele se dá também de se perpetuar no poder, e às vezes um grupo só, se dá também pela a disponibilidade de algumas pessoas de bem, de cidadãos de bens, se envolverem na política. Porque Braulio está aqui há quantos mandatos já, Braulio? Terceiro mandato. Ninho foi quantos mandatos? 4. 4 mandatos. Então, assim, quando chega no período eleitoral, você percebe que não tem muitas opções de pessoas para poder se envolver na política. Então, às vezes, termina também se repetindo. Até o próprio mandato do político termina sendo repetitivo, até também pela falta de ter outras opções, dos jovens se envolver na política, de representantes de agricultura, da classe empresarial, defendendo essa questão da classe empresarial. Então, você percebe que não existe muito envolvimento em muitas opções. Se você for jogar para o cenário político, por exemplo, de Rio Real, se você for observar, você vai ver que os nomes cotados para as próximas eleições, para prefeito, por exemplo, são poucos nomes. E aí você percebe, levando em consideração a quantidade, o número de população do município e de pessoas de bem que fazem parte e que poderia governar o município. Tem muitos nomes assim importantes e que poderia, mas que não se coloca e vê a política como uma coisa ruim. E na verdade não é. A política é uma coisa muito boa e só por meio da política é que se pode melhorar de fato a qualidade de vida das pessoas. Isso, é uma grande coisa também disso, como você mesmo está falando. Aí começa a se perpetuar pela falta de diversidade das pessoas próprias se candidatarem. A grande maioria das pessoas geralmente tem uma resistência devido a que sempre fala bem assim, um político. Aí sempre voltam para aquilo dali, um político é ladrão, um político é isso, um político é aquilo, né? Sempre é taxado de uma certa maneira. Aí acaba que elas não querem se envolver por política devido a isso. Aí quem tá lá vai continuar sempre vivendo dessa mesma maneira. Tipo, que não é ruim, não é uma crítica dizendo assim, tem que sair todo mundo, não. É uma coisa boa, mas também, tipo, assim, teria que dar uma diversificada sempre, Exatamente. Né? Eu acho que é uma coisa cultural, na verdade, né? Do próprio brasileiro já. Sim. Você, por exemplo, quando você lança um novo nome, a primeira coisa que você ouve é, vai ganhar. Como é que você ganha sem o apoio de um grupo forte? Sempre é assim, vai. Assim, a gente vem de uma política de coronel. A gente não conseguiu quebrar esse tabu ainda, certo? Na cidade grande você já vê assim, diversos candidatos, mas no interior ainda a polarização é em nome de 2,
certo? Mas aí é que a juventude precisa estar atenta. Eu vou entrar no assunto do que ele puxou aqui. Ele disse que ele vê uma barreira para que os jovens possam, você está entendendo, uma espécie de barreira. O cara se elege 3, 4 mandatos e fica. Quando o jovem olha hoje para a política do nosso país, certo? Ele vê que os grandes líderes lá, eles têm 4 mandatos, 5 mandatos, certo? Aí ele precisa entender isso como normal. E vou explicar por quê. Porque nós saímos de um Estado de direito para um Estado democrático de direito, certo? Então você tem que ser bom no que você faz. Você conseguiu se eleger vereador. Você está num país democrático. Se você faz um bom trabalho, você vai se reeleger 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Porque você é bom no que você faz. Você representa um quantitativo de pessoas que está bem com você, com o seu público. E com a sua jeito de fazer a política. Certo? Mas aí você que é jovem, às vezes está cá do outro lado e acha que a política é só para aqueles, os mais experientes. Existe um paradigma a ser quebrado entre o pensamento da juventude e essa ideia de que quem está lá mais experiente tem mais chance, certo? É preciso que vocês, jovens, mude essa mentalidade. Tem que olhar e dizer, eu posso, e eu vou chegar. Você está entendendo? Aquela Aristóteles fazia política. Aristóteles, ele fala que o homem é um animal político. Ele fazia política assim nós estamos fazendo numa praça pública. Chegava lá, reunia os jovens e discutir política. E por que o jovem não tem a capacidade de fazer isso? Tem. Você está entendendo? Agora sim, a colocação, você acha que alguém tem mais chance, certo? Você está fazendo direito, né? Isso. Você vai tentar uma prova da OAB, você pode fazer 1, 2, 3, mas você vai buscar ela. Sim. Não é diferente da política. Você está entendendo? E eu vou exemplificar aqui. Nós temos o vereador Arroz, vereador que nasceu no grupo que eu nasci politicamente, tá entendendo? E ele foi 1, ele foi 2, e na terceira ele emplacou. Hoje é um bom vereador. Tá no terceiro mandato dele. Você observa Arroz falando, o discurso dele, é um bom vereador. Você tá entendendo? Então, assim, os outros jovens precisam se espelhar em Arroz. Dudu de Edna. Dudu de Edna, entendeu? Funcionário público, certo? Foi lá na primeira vez, tentou, não deu certo. Teve 417 votos, não me fala a memória. Ele foi lá na segunda e buscou. Então, assim, é que eu digo, você vai... Aí a Câmara tem 2 vereadores hoje, que eu vejo assim, jovens, que chegou e... Certo? Xande chegou, mas Xande chegou, digamos, o povo olha muito com o apoio do pai, que foi um grande vereador, e da mãe, que é vice-prefeita. Tá entendendo? Mas os outros 2, eles buscaram aquilo, eu vou ser vereador de minha cidade. E conseguiram. Aí eu digo assim, eu tinha 4 mandatos e cedi a cadeira, rodou a cadeira. Você tá entendendo? Tem que ser natural e normal, certo? Se mais 2 se elege em outro grupo, jovens, nós temos já 4. Você tá entendendo? Aí eu te pergunto, aí eu volto na sua pergunta. Dudu quer perder a eleição? Não. Arroz quer perder uma eleição? Não. Então ele vai seguir com mais mandatos. A gente vai em algumas palestras a ver em congresso, e a gente tem lá vereadores de 8 mandatos. Você tá entendendo? E assim, aí o vereador, ele é um servidor do povo. E hoje ainda tem algo bom para o vereador. E antigamente, a gente estava num congresso uma vez, e tinha um advogado lá palestrando, falando sobre direitos. Os direitos do vereador. E a lei, até 2001, não descontava o INSS do vereador. Hoje ele é um funcionário público hoje. Hoje, se ele passar 35 anos como vereador, ele se aposenta porque ele contribuiu. Antigamente, não. Então, assim, o cara tinha um senhor lá, tinha passado 9 mandatos e perdeu a eleição. Aí ele disse, ficou numa condição difícil, ele disse, olhou para o palestrante e disse, meu senhor, você falou de tanto direito, eu tive 9 mandatos, perdi a eleição, onde é que está meu direito? E o cara respondeu, ele está no bucho do povo. Ele trabalhou o tempo todo para sustentar um público que ele tinha, vereador. Você está entendendo? Então, assim, essa realidade hoje mudou. Hoje já contribui e tal. Por isso que eu acho que o vereador hoje tem que estar bem mais preparado, porque ele está trabalhando e sabe que no futuro ele é como você trabalha e vai lá para o INSS. Entendeu? Então ele tem que se preparar mais para realmente suprir a necessidade do eleitorado. Quando você vai à urna, você vai lá buscar conhecimento, fatos. Você não é candidato, mas você aposta em Braulio, nas ideias de Braulio, gosta. Então, você se identifica com ele. Não é isso? Você vai se representar através dele. Então, eu acho que o jovem precisa olhar dessa forma, senão eu vou quebrar também. Aqui a gente tem exemplos, claro, que já citei, e a gente precisa quebrar mais jovens, tomar o gosto pela política.
Tá faltando bastante, viu? Só para complementar aí, que Derivaldo e Ninho expressaram bem tudo, a gente foi regredindo nisso também. Em 2000, se eu não me engano, tinha mais de 100 candidatos a vereador que teve em Rio Real, não é isso? Eu lembro que Raimundo tinha 70, 80 candidatos, o outro lado tinha uns 40, 50, tinha mais de 100 candidatos. 2004 também já foi para uns 90, 80. Por causa do sistema eleitoral também, acabou a questão de coligação. Então, essa eleição aí tivemos o quê? 20 e poucos candidatos de um lado, 20 e poucos do outro, com 2 partidos só, porque não podia ter mais aquela coligação que você tinha diversos partidos. Isso diminuiu também o número de concorrência, né? Eu acho que tem que pulverizar mais. Você falou aí de grandes vereadores lá, mas tem que chamar atenção também para Tony e para Violinha. Violinha saiu do Tanque do Marques, mora no Tanque do Marques e tal, e foi, meteu a cara e se elegeu de primeira. E Tony de Saruê saiu candidato, perdeu a eleição, o pai faleceu, era um sonho do pai dele, ser vereador, e aí quando o pai faleceu, ele foi na Câmara na outra semana, entrou chorando e disse, nessa eleição eu vou ser candidato e vou ganhar e vou estar aqui com vocês. E começou a chorar lá e tal, e achei bonito, e foi, acreditou no sonho dele, e hoje também é um bom vereador lá com a gente. Então, eu acho que os jovens têm que acreditar, tem que sair mais gente candidato mesmo. Ali é uma casa democrática, a gente tem que ter pessoas de vários setores, professor, questão da saúde, povoado, segurança pública e tal, justamente para debater, para trazer ideias e para a gente sempre procurar o melhor para a nossa cidade. Fala galerinha, passando para pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos, não deixe de clicar no sininho, nos seguir, para vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo.